E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé. Hoje, nesse dia 14 de abril de 2022, com Ábida Medeiros, nossa convidada de hoje, que é antropóloga, metaleira, adora artes, festa, aviação, futebol, é muita coisa, né? Muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, bom, pra conversar com você hoje, temos aqui o João Lucas, e aí, pessoal? Eu, Yamandu Capalbo e Pedro Linhares. Mas pra começar, primeiramente, boa tarde. A gente tá aqui na casa de Vovó Dedé, um ambiente muito legal e que tem uma pluralidade enorme, que é, enfim, um dos seus principais conceitos aí. Mas pra começar a conversa, vamos pela antropologia. O que é aí a antropologia? Como é que começou na sua vida essa profissão, esse amor pela interpessoalidade, pelas culturas, por tudo isso? Pronto. Então, tudo bem, gente? Né? Muito legal, muito maneiro estar aqui com vocês. Espero que o nosso bate-papo seja super divertido. Vamos começar pela minha formação, de fato, né? Então, o que é antropólogo, né? Que bicho é esse? O antropólogo é um cientista social que está preocupado em estudar as culturas, né, os comportamentos humanos sob a perspectiva da cultura. Por que nós, ao mesmo tempo, somos um, cabeça, tronco e membros em qualquer lugar do mundo, mas nós somos diferentes, pensamos diferentes, nos vestimos diferentes, falamos diferentes, fazemos programas de rádio diferentes, né? Não só uma questão da linguística, que talvez seja o elemento mais diferenciador de um grupo social para o outro, mas tem muito mais coisas que no dia a dia que está tão natural que a gente não percebe e que o antropólogo está lá com o seu olhinho treinado, o seu ouvido treinado para escutar, não só para ouvir, e também para escrever sobre essas diferenças e tentar fazer com que o mundo seja mais compreensível. Sim. E que a gente perceba na diferença, como a gente aqui somos todos diferentes. Sim. E ao mesmo tempo iguais, né? Porque somos da mesma cultura, ver uma riqueza e não uma ameaça. Pelo fato de você se vestir diferente de mim, ou falar diferente de mim, ou não concordar com as minhas opiniões políticas, por exemplo, eu não preciso exterminar você, mas eu posso escutar você e dizer, tudo bem, não concordo contigo, beleza, valeu, mas a gente vai seguir. Você segue pensando da sua forma e eu sigo pensando da minha forma. Então, a antropologia, ela trabalha dessa forma. É uma filosofia de vida, acima de tudo. A gente começou um pouco falando sobre você, Ábida, como pessoa, mesmo sobre essa pluralidade que você tem de gostar de tanta coisa, de tanta coisa assim, tão diversa. E isso é um caminho muito relacionado com a antropologia, essas diferenças e pluralidades e culturas. E a partir disso, eu quero saber um pouco como foi esse seu contato pessoal com a antropologia, que você decidiu, de fato, seguir essa carreira profissional? Então, gente, na verdade, eu não seria antropóloga, né? Eu estudei a vida toda para ser médica. Sério? Para fazer partos de crianças, porque eu sou alucinada pela obstetrícia. E aí aconteceram alguns choques de existência na minha vida, que eu falei assim, sabe de uma coisa? Acho que isso não rola para mim, não. E aí eu fui fazer os famosos testes de aptidão, né? Que a gente faz ali nos BuzzFeed, né? Uns 16, 17 anos, né? E aí deu no campo da arte, mas aí na minha família perguntava assim, mas arte dá dinheiro no Brasil? Né? Meu pai já tinha um filho que era metido artista, né? Radialista, né? Por isso que eu gosto tanto do rádio também. E o meu pai dizia, não, você tem que fazer uma formação, mas também pode fazer lá o teatro, o rádio, mas tem que estudar. Então, isso era muito forte para mim também. Então, eu dei a aptidão super, quase 100% em arte, mas também deu nas ciências humanas, especificamente nas ciências sociais. Como eu sempre fui muito ligada a essa questão política, né, de movimentos estudantis, né, de sempre falar alto, de brigar pelos meus direitos, sem ser chata também, né, claro. Então, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer história, porque a tendência seria essa. Vou fazer ciências sociais, né? E quando eu cheguei em casa, que eu disse que ia fazer ciências sociais, a minha mãe perguntou o que é isso, né? Aí eu falei assim, pelo que eu estudei, ciências sociais é formado por 3 áreas. A antropologia, a sociologia e a ciência política. Talvez das 3, a mais conhecida é a sociologia, né? Sim.
E aí tem as agregadas da gente que a gente tem que dar conta, a filosofia, a psicologia, a psicanálise, a física e assim por diante, né? A física? A física também, né? Principalmente a física quântica, né? E aí eu falei assim, não, vou encarar essa formação. Se não der certo, eu vou fazer história, mas medicina eu não faço. E aí quando eu entrei na universidade com 18 anos, e eu não sou tão velha assim, como vocês estão vendo, né? Eu queria ser cientista política, assim, para mim era um luxo, né? Era um bafo ser cientista política. Eu estava fazendo formação política, né, no Brasil na época, num determinado partido. E aí eu falei, não, vou ser cientista política. Só que aí foram acontecendo algumas questões no campo de trabalho, de observação, que eu fui perdendo aquele encanto tão grande que eu tinha pela ciência política. Eu falei assim, então eu preciso escolher, só tem duas mais para eu escolher, né? E nas três a gente sempre escolhe duas para fazer uma formação mais específica. E aí eu fui para antropologia e fui para sociologia. Agora, se eu te disser por que a antropologia me pegou mais, era simplesmente pelo fato de eu ser considerada na sala de aula uma pessoa muito esquisita. Sim. Eu era muito estranha, né? Eu acho por isso que tem essa relação que eu perguntei agora, por conta dessa pluralidade mesmo, de ser muito diverso, de ir para muitos caminhos, né? E eu tinha um cabelo acaju, né? E eu usava muito camisa do Che Guevara, aquelas camisas do MST com aquela foice na mão. E na minha área, não é uma caricatura, mas assim, é muito recorrente você observar os antropólogos vestidos de uma forma mais hippie, né? E eu nunca consegui vestir de forma hippie. Eu sempre gostava de camisetas de movimentos políticos ou então de preta, por conta do heavy metal, né? Que na época eu estava no auge, escutando assim as vertentes mais extremas do heavy metal. Então, eu tinha uma professora que dizia assim, você nunca observou o quanto você é estranha, não? Eu dizia, estranha? Você é muito estranha, você não percebe isso? E isso foi me levando, inclusive, a escolher a primeira temática de pesquisa dentro da universidade, que foi quando eu fui estudar o próprio universo ao qual pertencia, que era do heavy metal. Então, como foi que eu comecei essa história de heavy metal na minha vida? Porque a gente vai fazendo as escolhas, mas às vezes a gente fala assim, eu vou porque é legal, faz sentido para mim. Mas você não fica desconstruindo muito. E como antropólogo, você precisa desconstruir para reconstruir de novo. Então, foi dessa forma que a antropologia chegou para mim. Pra gente começar um pouco a falar sobre essa primeira tese da sua pesquisa, que é do heavy metal, conta um pouco como foi a influência dele na sua vida. A gente sabe que a cultura, ela vem muito da identificação, vem muito, enfim, do ambiente, da socialização. Como foi que você, Ábida Medeiros, entrou pro heavy metal ali de cabeça? Então, olha, gente, o meu pai, eu costumo dizer que ele era um cara, assim, fantástico e muito porra louca também. Ele tinha uma tatuagem no braço esquerdo que era uma mulher nua na posição do Cristo. Meu Deus. Isso já era um choque, né? Em 85, o primeiro Rock in Rio no Brasil, né, eu era uma garotinha e quando eu vi aquelas imagens, aquilo me chamou muita atenção. Falei, caraca, esses homens de cabelão, né, a maioria loiros, né, porque eram bandas da Europa, dos Estados Unidos. E o Fred Mercury, que hoje eu sei quem é o Fred Mercury, né? Naquela época era assim, o encanto daquele festival. Mas hoje eu sei qual que foi a importância dele naquele festival com o Queen. E então, a partir daí, eu dizia assim, isso é muito maneiro, isso é muito legal. Mas eu não entendia muito bem como que era. Só que aí as coisas foram terminando, chegando para mim. Essa coisa de dar diferença por meio do meu pai e da minha mãe, que sempre foram um contraste, né? Tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista político, de se posicionar diante do mundo. Mas eles sempre se deram super bem, não foi por acaso que viveram quase 18 anos juntos e foi só a morte quem separou, né? E aí eu fui crescendo sempre tendo um olhar apurado e a alma muito pulsante pelo que era diferente do que eu via.
Eu não queria as mesmas coisas de todo mundo. E eu sabia que isso poderia me trazer sérios problemas, porque eu ia fugir de um padrão, né? Então, o heavy metal, ele entra dentro dessa fascinação pelo diferente, né? Um universo extremamente masculino, ainda é, com homens cantando de uma forma estranha, né? Que não é aquele vocal limpo, aquela guitarra limpinha que a gente é acostumado a escutar, mas tem a guitarra limpa, mas tem a guitarra distorcida, tem aquele vocal gutural que é puxado, né, daqui, você fala assim, é um monstro que está cantando, né? E quando a pessoa para de cantar, você fala assim, nossa, a sua voz é essa, né? Que estranho. E a questão do cabelo grande, né? Não é comum na nossa cultura homens de cabelo grande, né? E aqueles homens tatuados de cabelos longos. E eu acho que com o tempo que eu fui entendendo, as temáticas que o heavy metal traz, e daí ser confundido muitas vezes com um universo satanista, porque gosta das coisas ocultistas. E tudo que é ocultismo chama a atenção de uma forma ou de outra, pela curiosidade, pelo mistério que o ocultismo guarda, né? Então, essas temáticas, o posicionamento crítico diante da vida também, que o heavy metal traz pra gente, né? Então, isso foi me tomando e eu passei a escutar. Eu comecei pelo Elvis, claro, desde criança, escutando Elvis cantando He Taught Me, e até hoje eu ainda choro quando eu escuto ele cantando aquilo, né? E aí, para chegar no Black Sabbath não faltou muita coisa, porque tudo começa com Black Sabbath, né? Ali no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. E aí eu fui experimentando os outros sons que são derivados dentro desse universo que a gente chama de heavy metal, mas na verdade o heavy metal é dos segmentos do rock metal. Você tem um rock, que é um gênero musical, e dentro do gênero você tem os estilos. Então você tem o punk rock, o hard rock, e você tem o metal. E dentro do metal tem as subdivisões. Então você tem o heavy metal, você tem o death metal, thrash metal, black metal, enfim, são todos os metal possíveis e imagináveis, cada um com suas características singulares, mas que fazem parte de um universo chamado rock metal. Então, eu penso que foi essa questão do mistério, da fascinação por aquele universo, que não é um universo popular, né? Pelo menos no Brasil não é ainda, até hoje não é. Embora a gente tenha uma das maiores bandas do mundo, que é o Sepultura, mas mesmo assim, as pessoas olham para o Sepultura no palco do Rock in Rio e muitas pessoas até hoje ainda dizem assim, um bando de maluco, olha esses caras fazendo aí, cantando desse jeito, né? Então, foi isso que me encantou. E a antropologia, ela só é eficaz na nossa vida, enquanto filosofia de vida, quando ela nos encanta e nos permite a desconstruir o outro para se reconstruir. E a partir desse pessoal, que eu queria entender um pouco sobre o seu contato pessoal com o heavy metal, para entender um pouco da sua tese na antropologia, o que foi que você, Ábida Medeiros, depois de tanto estudo, entendeu como essa socialização por meio de um estilo de música, de uma filosofia de vida que é o heavy metal? O que foi que esses estudos te deram, assim, como clareza? Então, os 3 estudos que eu fiz, eles me trouxeram várias percepções, mas eu penso que aqui é comum aos 3, porque o meu primeiro estudo, a monografia, o famoso trabalho de conclusão de curso, de graduação, né, quando você está ali com 20 anos, 21 escrevendo, foi sobre o corpo. Então, era eu entender a mim própria também, porque uma mulher como eu não andava muito comum como as outras mulheres de rosa, por exemplo. Até hoje eu não gosto de rosa. Para mim, mas para os outros eu respeito, né? Então, eu estudei a questão da construção corporal dentro do universo do metal, tanto para mulheres quanto para homens, na dissertação de mestrado, porque eu queria ser professora universitária, então eu tinha que estudar muito, né? Então eu tinha que fazer mestrado, doutorado. No mestrado, eu estudei a performance nos palcos, como as bandas se apresentam, como se dá essa comunicação, a questão midiática das bandas também, né? O show de rock como um ritual.
ritual, porque a gente acha que ritual é coisa de igreja, né? Mas, na verdade, desde quando a gente acorda até quando a gente dorme, a gente está ritualizando a vida. E no palco vai ser a mesma coisa, né? E no doutorado eu fiz um estudo comparativo entre Fortaleza e o Rio de Janeiro sobre a questão econômica dos grupos que se reúnem em torno dessa música e que também gera dinheiro, gera valor econômico também para esses grupos e para uma plateia que se torna fã desses grupos, porque isso acontece. Então, dentro dessas 3 perspectivas, o que ficou muito forte para mim? A primeira coisa, um estilo de vida. Quando você fala de um estilo de vida, você não está falando de uma modinha, você está falando de um conjunto de características que você aprende, porque isso é a questão da cultura, você aprende, você aperfeiçoa e você vai modificando na medida em que a música também vai se modificando. O estilo de vida também vai se modificando. Então, foi a primeira coisa. É um estilo de vida, não é só um tipo de música. Sim. A segunda coisa é uma forma de você dar resposta para a vida diferente de pessoas que seguem outros caminhos, como, por exemplo, jovens que se agrupam em torno de uma religião. Exato. É uma forma de dar resposta. Lá é pelo mundo da música, do metal, né? E todo o conjunto de adereços, de vestimentas, de símbolos, como esse aqui, que é o mais conhecido, né? De dar resposta ao mundo. Inclusive, só uma pergunta, o que esse símbolo significa? Porque muitas pessoas associam ele a coisas demoníacas. Né? Isso, pode pegar um pouco o microfone e puxar um pouco mais para perto, mim? por favor? Pronto, aqui. Pronto, aqui. Gente, aqui é rádio, né? Diferente de aqueles lapela que a gente põe aqui, enfim. Então, respondendo o que você fala, né, o malóquio, ou como algumas pessoas chamam de cornuto, né, e aí é motivo de muito riso, claro. O malóquio, na verdade, ele é um símbolo para evitar um mal olhado. Como foi que ele surgiu, né? O Ron James Dio, que foi vocalista do Black Sabbath, quando o Ozzy saiu do Sabbath, ele foi criado pela avózinha dele na Itália, né? E a avó dele era uma mulher muito mística, né? E ela fazia esse símbolo para as pessoas, para que as pessoas não jogassem mal olhado no neto dela. E um dia o Dio levantou o braço num palco, quando ele já estava adulto, e fez isso daqui. Pronto, aí o demônio apareceu de fato dentro do metal. E ele viveu a vida toda, né, porque infelizmente ele já partiu, explicando essa história, que fazia parte de uma tradição local, do lugar onde ele foi criado, pela sua avó, né, que era uma pessoa que ele amava muito, e que aquilo dali, ele deu na cabeça de levantar o braço e fazer isso daqui, o que significa para evitar um mal olhado. Então, quando as pessoas olhavam muito para ele, que a avó percebia, a avó fazia assim em cima da pessoa, tipo, você não toca no meu neto, né? É um símbolo de proteção, de segurança, acima de tudo, e que faz parte de uma tradição que não é comum para a gente. Então, ele terminou popularizando, não foi ele que inventou, ele popularizou, e aí hoje é muito comum a maioria dos roqueiros, não só dos metaleiros, fazerem esse movimento aqui, né? Aí tem gente que acha que é assim, né? Isso aqui é do surf, é diferente, né? Então, mas no metal é o indicador, né? Com esse dedinho menorzinho, que significa o malóquio, o nome é malóquio, porque é de tradição italiana, ou, como alguns estudiosos do metal no Brasil chamam de cornuto, né? Mas, na verdade, é muito mais um símbolo de sorte, de proteção e de segurança. E só uma dúvida também, é porque você fez esse símbolo aqui, mas muitas pessoas fazem com os 3, com o dedão. Porque é uma diversificação aí é legal. As variações. As variações. Isso, exatamente. Culturalmente, as coisas vão variando, né? O choque aqui, assim, a cabeça explodindo agora de entender um pouco desse lado antropólogo do mundo mesmo, ele ser plural, ele variar, ele ter essas variações. Acho que é uma coisa que começou, teve um princípio, mas eu acho que foi tão forte que enfim, a gente muda, né? A gente muda muito as coisas.
essa coisa do boca em boca, da cultura e das gerações. Nunca nada vai ser a mesma coisa. E estudar sobre isso, que é o ponto da antropologia, deve ter sido incrível e deve ter te pegado assim com tudo, né? Porque a gente viu aí mestrado, doutorado e tudo isso. E a partir disso eu quero entender um pouco pra você, Abda, como foi se encontrar nesse mundo. A gente tá sempre caminhando muito sobre sentidos, falando sobre a vida, o que é que faz sentido na vida. E acho que muitas pessoas sofrem muitas vezes de uma falta desse sentido, como a gente vê aí. Heavy metal é um desses sentidos, religião pode ser outro. Mas você talvez tenha se encontrado em muitos deles e na antropologia. Conta um pouco como foi se encontrar em algo que traz tanto sentido, sabe? Só pra responder o João Lucas, tipo assim, como tem muitas variações, mas uma delas, uns 3, é Eu Te Amo, em Libras. Que legal. Só isso. Só isso mesmo. Só isso que... É interessante, é isso, né? Porque uma das interpretações é essa mesma, né? Porque quando você tem só esses 2 aqui, né? E você acrescenta um terceiro, olha só, o terceiro ele entra com uma conotação mais romântica do que uma conotação de uma tradição que é passada de geração em geração, que dá a ideia de uma segurança, de proteção, né? Mas o amor não seria uma forma de proteção também, né? Principalmente o amor próprio é uma forma de você se proteger. Então, olha só como a cultura é algo interessante você estudar, porque esses jogos de sentidos, como você falou, só quem faz somos nós. Quando eu dou aula sobre antropologia biológica, que eu vou falar sobre como que a gente se tornou humano, que a gente não nasceu humano, a gente se tornou humano, que eu começo desde o primeiro fóssil que é encontrado há 3 milhões de anos atrás na África, que é não é um chimpanzé, que é o nosso parente mais próximo, não é igual a nós, mas é o mais próximo, tem características parecidas, mas também não é essa figurinha que nós temos hoje, conhecemos, do tal do Homo sapiens, né? Esses hominídeos, eles aparecem, o primeiro que aparece, que é o Australopithecus, né, ele aparece dentro desse contexto evolutivo, mostrando que muitas mudanças, tanto do ponto de vista anatômico e fisiológico, precisaram acontecer a partir do meio externo, que foi trazendo essas demandas para a gente. Aí o nosso corpo físico muda, a gente, com esse corpo físico mudado, termina intervindo no meio ambiente e passamos a nos tornar produtos e produtores de cultura. Isso é que é legal. Então, o exemplo que a gente está trazendo aqui foi muito maneiro para a gente pensar, como também essa questão que você coloca da produção de sentidos, né? Sim. Então, ontem mesmo eu estava dando aula e uma aluna falou que ela não via sentido na vida. E eu falei, como assim? Eu digo, o que você imagina que é o sentido da vida? Aí ela falou assim, mas porque eu queria uma formação assim, eu queria um emprego assim, eu queria uma família quase que perfeita na visão dela, né? Eu disse, mas isso não é o sentido da vida, né? O sentido é a probabilidade de atribuir existência para algo que ainda não existe para você e que é compartilhado coletivamente, que é o significado. Então, o fato de eu estar aqui faz sentido para mim eu ter vindo aqui, senão não tinha vindo. Por quê? Porque dentro do meu processo existencial, conversar com os jovens, falar da minha trajetória, não que seja a referência do mundo, mas na medida em que eu converso com vocês, eu também estou aprendendo, e as pessoas que vão estar nos assistindo, nos escutando, podem interagir com a gente, isso torna público um significado da partilha e do compartilhar, que é o que a gente está perdendo nesse mundo dito contemporâneo, mas eu não considero contemporâneo. A gente nunca nem foi moderno, né? Mas a gente está dizendo que é contemporâneo. Mas tudo bem. Que a gente está perdendo. O nosso individualismo exacerbado, ele está ocupando tantos os espaços de forma que a gente perde o prazer de estar compartilhando e partilhando as experiências. Isso sim, é sentido. E como você falou, por exemplo, eu fui encontrando sentidos em muitas coisas que aparentemente não têm conexão, como você falou aí no começo. A antropologia é a ciência.
Então, eu trabalho com a razão. Mas a razão, ela não está dissociada dos afetos. Essa visão da filosofia moderna, a gente tem de repensar e já repensamos há muito tempo, né? Mas a ciência, ela trabalha em cima de um método que é fundado na razão, né? Mas, por exemplo, eu gostar de música, que é do campo da arte. Não, mas rock e metal não é arte. É música, de qualquer forma. Não é a música erudita do Mozart, que é o cara que eu mais adoro dentro da música erudita. Mas é música também, é arte também. Tem uma corrente dentro do metal que só trabalha com música erudita também, né? Então, assim, é arte. A arte é um tipo de conhecimento que não trabalha com a razão, como a ciência, trabalha com a criatividade, com a inspiração, né? Aí eu gosto de aviação. E a aviação? A aviação é tanto ciência como também arte. Você tem de trabalhar as duas habilidades ali. Porque um piloto, para colocar um 737-400 no ar, que é esse comum que a gente vira aí, ele estuda muito, né? Tem toda a parte técnica que ele precisa dominar. Mas ele também precisa ser um artista da vida. Para quando, de repente, ele está com a aeronave no ar, se acontece correntes de ventos que não estão sendo previstas na intensidade do que já é comum ter, ele precisa ser um artista da vida para se utilizar dos conhecimentos dele para aquela situação e adequar. Né? Então, como diz o vocalista do Iron Maiden, o Bruce Dickinson, que é piloto, né, de avião também, ele diz assim: voar é um ato de humildade. Eu digo a mesma coisa, fazer ciência é um ato de humildade. Porque a gente estuda, a gente lê, a gente treina, a gente vai fazer trabalho de campo, mas a gente não pode ser tão normativo, porque tem situações de campo, de trabalho, que você vai ter de adequar. E é aí que entra a arte, não no sentido da estética, mas a arte de você mobilizar recursos dentro de você que vêm de outras experiências nada a ver e que faz com que você se saia bem naquele momento, né? É uma experiência, né? A vida é essa experiência que traz um pouco da arte. É muito interessante porque a gente está vendo que tudo culmina nos sentidos que não tem sentidos. A gente tá vivendo o tempo todo, tá andando, respirando, indo pra casa, indo pro mercado. Isso. E tudo isso traz um pouco dessa experiência que vai culminar numa arte futuramente. Eu acho que o meu caminhar, o meu processo de conversar com a atendente do supermercado e de socializar e de fazer tudo isso é arte. A gente tá vivendo o tempo todo pra eu estar aqui hoje conversando com você numa rádio. O meu processo de comunicação, de troca, dessa interpessoalidade, de estar ali o tempo todo trazendo essa existência do outro e de sociedade, é viver em arte. Mas não perdendo o princípio racional, que é de ser humano, de enfim, pensar, andar, que começa a virar uma coisa monótona de tanto a gente fazer, mas ainda é racional, né? Ainda tem o princípio do cérebro ali, mandando coisas psíquicas. E é muito interessante ver isso em todas as áreas. Eu acho que na comunicação, como você, a gente vai já entrar um pouco nesses aspectos, mas você também tem um pouco da comunicação. Tanto eu no piano. O piano, ele tem os dois. A razão, ela nunca deixa de lado, mas a razão no piano, entender a matemática da partitura, tira totalmente a essência, enfim, da complexidade do sentimento, mas os dois formam aquela coisa do nirvana, de você acender, sabe? Isso. É muito legal ver tudo isso, seja o Pedro com violino, ou até mesmo o João Lucas com cinema, ou com todas essas áreas. E a gente tá sempre numa progressão da vida, sempre isso que enfim, ouvindo um pouco de tudo que você falou, que me trouxe essa coisa de abrir um pouco a cabeça, de a vida o tempo todo está sendo essa arte que projeta a gente a dar sentidos, e se não tá tendo sentido agora, eu acho que isso também é um propósito que talvez daqui a pouco tenha. É muito legal essa coisa de o tempo todo a gente tá em movimento, né? É a vida enquanto fluxo, como a gente fala na antropologia, né? A vida, se você pegar... O que é a vida? A vida não existe, a realidade não existe, a sociedade não existe. Elas passam a ganhar corpo, sangue e carne a partir do momento em que acontece o movimento, o fluxo. Aí, hoje é a vida, hoje aqui é a nossa vida. E amanhã? Não, amanhã é amanhã. Amanhã a gente vai construir
baseado ou não nos fluxos de hoje ou nas demandas que vão surgir amanhã, né? É uma coisa bem filosófica, né? Bem viagem, né? Então, assim, se as pessoas parassem para pensar, elas não, talvez elas não se condenariam tanto em dizer, porque a minha realidade é muito complicada, porque eu não consigo entender nada. Eu tenho uma aluna que diz isso, professor, eu não consigo entender nada da minha realidade. Eu digo, o que é a sua realidade? Eu acordo de manhã, eu faço isso, eu cuido da minha família, aí depois eu vou fazer a feira, depois eu vou estudar, não sei o que, não sei o que. À noite eu venho para aula, depois eu vou dormir. Eu disse, então você não sabe o que é a realidade? Pois a realidade é isso, é a vida enquanto fluxo. Porque o que não acontece não tem potência de vida. Então, pode acontecer em outro momento, como você falou. Mas agora, se não está acontecendo, não é realidade, não, porque não tem potência de vida. Ele muda. Eu acho que é um dos grandes princípios, eu acho, tanto filosófico, assim, que a gente que tem, né? É dessa coisa dos fluxos. Os fluxos, eles existem, mas eles não estão 100% em movimento o tempo todo. Eu acho que às vezes eles têm que parar um pouco pra depois voltar 100%, sabe? A gente tá ouvindo um pouco... A gente tem muitos casos... Eles não devem, assim, parar, mas vocês param. A gente tem muitos casos de falta de sentido, mas é uma falta de sentido do momento. Eu acho que ninguém tem sentido 100% do tempo. Eu acho que é uma coisa que a gente tá ali vivendo nesse fluxo de subidas e descidas e várias curvas e sobe rua sem saída e daí acha uma saída porque tem uma portinha. Então, eu acho que essa coisa de descobrir mesmo e de deixar essas curvas e subidas e descidas acontecerem é o mais mágico de tudo. Né? Eu sempre falo assim, nas palestras e para os meus alunos, eu digo assim, vocês acham que o projeto de vida de vocês é assim? Quando eu vou terminar o ensino médio com 17. Aí, 18, eu entro na faculdade. Aí, com 20, eu termino. Aí, eu vou ter um filho. Depois de 2 anos, eu vou fazer o mestrado. Aí, depois de mais 2 anos e meio, eu vou ter outro filho. Aí acontece que a vida enquanto fluxo te coloca, por exemplo, um obstáculo. Ou interrompe algo de você. Sim. E aí? O projeto de vida acabou? Não. Agora, é preciso você estar aberto para os significados, para você perceber, não, eu tinha pensado assim, em linha reta, mas eu posso ir por aqui. Mas se não der certo aqui, eu vou por aqui. Aí depois eu pego um atalho aqui e vou por aqui. É isso o nosso cotidiano. O único ponto é o fato de... A gente está falando muito de antropologia, mas a gente está tudo ligado. A gente está falando de filosofia, psicologia, psicanálise. O subconsciente está ali atuando o tempo todo. As frustrações estão atuando o tempo todo. Esse negócio da existência, o existencial está o tempo todo. Então é um conjunto de fatores que leva a culminar em uma coisa que é a existência, que é tão complexa. Verdade. Né? É muito louco. E é por isso que eu acho que essas áreas das ciências sociais, da psicologia, enfim, filosofia, isso me encanta tanto. E voltando um pouco para essa área especificamente da antropologia, eu quero saber, assim, como você, diante de todos esses, enfim, discursos e vidas que você teve contato, né, durante esses anos aí como professor universitário, o que é que você viu, assim, que mais mudou nas pessoas, esse estudo das culturas, da vida, da sociedade, de entender um pouco essas pluralidades? Eu penso que mudou muito mais em mim do que talvez na vida das pessoas, embora a gente interfere, né, na vida das pessoas. O Clifford Geertz, que é um antropólogo americano, ele diz que nós somos invasores profissionais da vida das pessoas. A gente é treinado academicamente para chegar no grupo, começar a entrevistar, a frequentar um ritual, se você está estudando ritual, né? E aí a gente fica ali tão tecnicamente achando que é só a técnica que está fazendo com que aquilo seja possível, mas não. Nós somos humanos. Então, existe uma porção do humano de mim ali e da porção do humano do outro. Eu estou observando, mas ele também está me observando. Sim. E na medida em que há essa projeção das observações, a gente se constrói enquanto Ábida, enquanto Pedro, enquanto Lucas, né? Enquanto Yamandu, né? É Yamandu, né? Isso. É Yamandu Costa. Yamandu Capal. Então, esse jogo dos espelhos, das projeções, é o que a gente escuta tanto falar.
identidade, que não é identidade no singular, são identidades. Porque eu me olho em você, você se olha em mim, eu me olho numa pessoa que chegar aqui, no Pedro, mas eu não deixo de ser a Ábida Medeiros. Isso é uma coisa que eu acho que advento da comunicação e da tecnologia, a gente estava conversando um pouco antes, até sobre você se abster um pouco dessas redes sociais, tudo isso, é uma coisa que está acontecendo muito de forma negativa atualmente, porque essas identidades, elas estão extremamente embaralhadas. A gente está falando do heavy metal, dos sentidos, de tudo isso, de encontrar sentidos em coisas da vida, mas e quando a gente tem uma pressão social mesmo, porque a gente tá falando agora de uma coisa que eu acho que não todo mundo, mas grande boa parte das pessoas tem acesso, que é a internet, é o celular, é as redes sociais. Existe uma pressão pra todo mundo ser massa, pra todo mundo ser singular, ser muito único. E daí a gente vai entrar em música. A gente tem uma música que é a música das massas, que é a música que é o pop que todo mundo tem que ouvir, que você tem que saber, você tem que saber dançar dancinha no TikTok, você tem que fazer isso e aquilo, e aquilo traz uma sociedade muito singular, que é o que perde muito esse sentido das identidades, porque você se perde procurando se aceitar num padrão. E daí eu acho que isso é muito confuso pra uma sociedade tão jovem hoje em dia, e até mesmo pra quem não é tão jovem, porque você se perde em você, em várias versões de você e dos outros. Fica uma coisa muito mista. Eu acho que a gente não estuda antropologia, mas vocês da área da antropologia, Ábida, como é que vocês lidam com isso, com essa pressão midiática, pressão tecnológica, social, estética, tão grande que a gente está vivendo hoje em dia? Pois é, a nossa pressão do campo da antropologia como pensador, como intelectual, é uma pressão, por exemplo, pelo currículo Lattes. Tudo que vocês têm que fazer tem que ter uma comprovação. Não, eu preciso de uma declaração porque eu vim aqui. Eu preciso de uma declaração porque você fez uma foto minha, você gravou comigo no vídeo, eu preciso da cópia do seu vídeo para colocar no Lattes. Que é um pouco parecido com essa lógica das redes sociais. Aí, se a gente está lá nas redes sociais enquanto pensador, enquanto intelectual, aí você emite uma opinião. Se um aluno ou uma pessoa que frequenta você, segue você, discorda, nossa, isso é um abalo sísmico, porque uma professora estava dizendo isso na internet, aí vem a questão do não concorda, aí vem os textões enormes contra você, né? Ou se você coloca uma foto com uma cerveja aqui na sua frente, um cigarro no dedo, mas como que uma intelectual fica postando esse tipo de foto? Aí vai surgir a lógica do cancelamento. O que é a lógica do cancelamento? É aquilo que a gente fala no campo da antropologia de um etnocentrismo exacerbado. Eu penso que o meu mundo, a minha etnia, a minha forma de se localizar no mundo é a única possível. Então, se você vier com o negócio de achar que porque eu estou aqui sentada numa mesa e sou professora e tudo, e sei do meu compromisso enquanto educadora, e eu estou com a cerveja aqui, um cigarro na mão, e isso te choca porque no teu mundo a visão da professora universitária não é essa, por que você precisa me cancelar? Mas a nossa cultura, ela está potencializando esses comportamentos que eu costumo falar que são traços de psicopatia. Não estou falando que todo mundo é psicopata, eu estou falando que são traços de psicopatia. Sim. É tudo para agora, né? É tudo cheio de retoques, né? Não, eu não posso postar essa foto com esse cabelo assim. Não, peraí, eu tenho de arranjar assim. Quantas eu vejo assim nos restaurantes, às vezes as pessoas, para fazer uma foto que vai para a rede social, são 1000, né? Eu fico só observando. Às vezes nenhuma presta. Nenhuma presta. Aí, não me dá o teu celular, que o teu é o iPhone. Aí esse teu iPhone não presta. Não, fulano me dá aí o teu que é da marca tal. Não, também não presta. Aí eu fico me perguntando assim, a tecnologia leva a culpa que não presta, mas a questão está no nosso autoconhecimento e nossa autopercepção do que nós somos ali.
Então, se eu estou no grupo de amigos, eu não tenho de estar procurando os retoques nem o melhor ângulo, embora a gente saiba que a sociedade exige isso. Mas o que eu busco ali é o quê? É o compartilhar, é o partilhar, é o coletivo. As singularidades que se juntam numa foto, você imagina nós 4 aqui numa imagem, é um coletivo, cada um com a sua singularidade, onde eu não vou estar, eu não preciso, se eu tenho esse autoconhecimento, essa autopercepção trabalhada, eu não preciso estar dizendo, não, me corta porque eu não saí legal. Não, mas você estava com a gente. Não, mas faz de conta que eu não estava lá porque eu não saí legal. Mas quem é que está te dizendo que você não saiu legal? Entendeu? Sim. E aí eu queria... Só voltar uma coisa que você falou da questão da racionalidade, né? Que isso é um dos efeitos de uma racionalidade que foi perversa de uma certa forma, né? Quando eu peguei a primeira vez uma bolsa de pesquisa na universidade, era sobre as torcidas organizadas. Eu sou mulher do estádio, gosto de futebol, sou flamenguista, né? Sou Fortaleza. E aí eu lembro que quando eu observava as torcidas organizadas chegando, que eu olhava para as pessoas ao redor que não pertencem às torcidas, pairava no olhar das pessoas um grau de irracionalidade daqueles comportamentos. É o menino que grita e que levanta a bandeira do clube e vai vestido com a camisa da torcida e ele passa por cima de quem quer que for. Sai da frente porque nós somos muita gente. Como tem até um rap que é assim. E você olha assim, eu ficava muito mais atenta ao que eu escutava atrás de mim, que era são completamente de um grupo de animais, são completamente animais. E quando você está dentro do estádio, que você vê aquela torcida, quando ela levanta, o ritual que é feito para levantar dos mosaicos, da bateria, que o canto começa a ecoar, eu até hoje eu fico completamente arrepiada. E eu digo, cadê a irracionalidade? É ao contrário. Sim. Ali é uma racionalidade, porque tudo aquilo é pensado para ser feito. Eu não vou chegar lá de qualquer forma. Ah, mas quando tem os episódios de violência, há uma racionalidade na violência também. Porque a violência pode ser uma forma encontrada para eu dizer aquilo que você não quis escutar. Sim. Oferecendo um emprego para mim, oferecendo uma vaga numa escola de qualidade para mim, e eu partir para a violência e eu vou lhe dizer, nem que doa, mas eu vou lhe dizer como é que eu respondo sobre isso daí. Né? Então, uma vez estava uma discussão sobre vamos acabar com as torcidas, porque as torcidas... Eu sou realmente contra a violência no futebol. Futebol não tem a ver com isso. E eu disse num programa, eu sou a favor. Mas como assim? Mas você é uma antropóloga, você é a favor dessa baderna? Eu digo, eu não estou falando de baderna. Eu estou falando de jovens que moram lá no subúrbio e que ele não tem uma escola, ele não tem oportunidade de emprego, muitas vezes, que dê sentido na vida dele, mas que aquele agrupamento do clube dá sentido. Aquela torcida dá. E aquele menino vai fazer tudo para salvar. Não é só a questão do clube. É ele, é a identidade dele. Quem é que eu sou aqui dentro? Quando você conversa com aqueles que são mais assim marrentos, eles dizem assim, não, porque quem passar aqui na minha frente com a camisa tal, eu derrubo mesmo. O que ele está querendo dizer? Aqui eu sou, eu posso, eu tenho. Lá na rua, o máximo que vão olhar para mim é me chamar de vagabundo, de ladrão, que eu sou candidata a bandido, ou que eu já sou até um bandido. Então, quando você leva essa visão que é diferente do que é recorrente das análises das torcidas organizadas, geralmente alguns jornalistas ficam pasmos. Como que uma professora defende isso? Mas não é questão de defesa, mas é uma questão de perceber que dentro dessa nossa cultura, nós estamos potencializando as exclusões de garotos e garotas que podem estar numa mesa dessa, como a gente está hoje aqui conversando, gravando, filmando, editando. E por que isso não chegou para ele?
que muitas vezes ele precisa se utilizar da violência, entrando numa torcida para poder mostrar a voz dele, quem ele é, socialmente falando, entendeu? Essa questão que você falou da racionalidade, ela é algo pulsante. E que muitas vezes, se a gente for para o campo da psicanálise, o Freud diria assim, são pulsões de vida e morte o tempo todo ali, ó. Eu tenho um processo terapêutico, acho que isso é um privilégio que muitas pessoas não podem ter atualmente, mas um dos grandes pontos que eu bato muito é nessa divisão da minha racionalidade com o meu sentimento. Eu acho que tem vezes que, meu Deus, não dá pra eu separar, tipo, o racional, por mais que o sentimento seja muito forte, tipo, ele prevalece. Ou o sentimento, às vezes, prevalece muito mais que o racional. Isso. Então, eu acho que sentido ou não sentido, não importa. A gente, é um ponto muito legal que eu acabei de observar. Na antropologia, é ver essas entranhas, vocês entrando lá dentro do problema, na raiz, no fim, de onde é que ele vem, de onde é que surge. Isso é um ponto muito bacana. A racionalidade, o sentimento, tudo isso ele tem que ser entendido e tem que ser estudado. Não tem que ser fatídico, não é um fato. A gente não tem como trazer um fato pra... Eu acho que pro ser humano, muitas vezes a gente vai falar de ciência. Antropologia é uma ciência, mas uma ciência que estuda o ser humano, o contato entre eu e você, não tem fatos 100% agregados, como a gente ouviu aí você mesmo falando. E é muito legal esse processo enfim, dessa comunicação. A gente volta pra comunicação, porque eu acho que é o princípio básico do ser humano, assim, de sociedade, é se comunicar. E a partir disso, a gente vê você como antropóloga, que depois foi para um lado da comunicação, mas você que tem um estudo, e a partir de você que tem esse estudo, eu quero entender um pouco esse lado mesmo, essa relação antropologia, comunicação, artes, tudo isso, inclusive, uma coisa que a Casa de Vovó Dedé faz muito bem, que é trazer tudo isso no subúrbio da Barra do Ceará, numa periferia de jovens que estavam totalmente marginalizados e que não se sabe se iam ter o futuro. A gente pode falar que não ia ter, mas não se sabe, é uma incerteza. Mas que hoje estão empregados, têm futuro, estão em Paris, estão em qualquer lugar da Europa, do mundo, onde querem estar. Fala um pouco sobre essas relações, de como isso tudo acontece, sabe? De qual a importância da comunicação, das artes, para a cultura de uma periferia, de uma sociedade, de um Brasil. Eu posso até ser chamada de utópica, mas que seja. No lugar de a gente construir presídios para encarcerar, principalmente a população jovem do subúrbio negra, a gente poderia construir várias casas de Vovó Dedé. Sim. Né? Por quê? Porque o menino, ele não nasce no código genético dele com o gene da bandidagem. Não, o pai dele era bandido, a mãe dele era bandido. É lógico que ele vai ser. Não é lógico que ele vai ser. A gente aprende em antropologia que quanto mais você expõe um indivíduo a determinadas experiências, aquilo vai ganhando sentido e ele vai potencializando. Se for uma experiência positiva, como é o exemplo do Mozart, do Wolfgang Mozart, que aos 7 anos compõe a primeira ópera na vida, ele era um gênio. O gênio surgiu depois. Sim. Era um dom? Não. Forçado foi pelo talento, o pai expondo, mas aquilo ganhou sentido para ele. E mesmo sendo uma relação de exploração, de dominação do pai, o que ele faz? Ele se reinventa enquanto compositor. Mesmo que na vida ele não tenha ganho essa honra, porque quem ganhou foi o Beethoven futuramente, mas ele é considerado um dos pilares da música erudita no mundo hoje. E aí, isso estava no código genético dele? Não, porque os irmãos dele não seguiram a mesma coisa, né? Então, quando você me pergunta sobre isso e que eu falo, se nós tivéssemos um lugar de investimento em presídios, investimento em areninhas, em casas de Vovó Dedé, por exemplo, em centros de formação cultural, seja que nome receba, nós teríamos um perfil e uma forma de potência social desse público, principalmente, que vai se tornando adulto futuramente, que vai ter seus filhos e que isso vai passando de geração em geração,
ligada na arte, ligada nas mídias, ligada na ciência também, né? Ligada na literatura, na política, uma consciência política onde eu termino influenciando o outro, né? Que dispensaria grades. A gente precisa criar pontes e não grades. A Casa de Vovô Dedé, que é parceira no campo de comunicação que eu atuo, que é programa com jovens, né, na televisão, é uma ponte. Ela não é uma grade. Então, vocês vêm aqui, eu venho aqui, eu faço uma formação, eu estudo, eu aprendo, eu volto para minha casa, eu venho de novo. Mas isso não é para me enclausurar dentro da sociedade, mas é para eu criar outras pontes a partir daqui. E uma coisa que é muito legal, falando assim de estatísticas, é que a Casa de Vovó Dedé tem seus 1.500 assistidos, 1.600, e um presídio muitas vezes tem 5.000 jovens. E a estatística de quem sai socializado e com um acesso à vida e à cultura e à arte e a um emprego vem da Casa de Vovó Dedé e não no presídio. Por mais que a quantidade seja maior. Mas por quê? Porque eu acho que a socialização, as artes, a comunicacação, a oportunidade, ela dá muito mais do que... Muito bacana. Enfim, que eu nem sei o que deve ser dado numa prisão. Qual é o conceito? É punição. Não, a prisão realmente ela é algo que prende antes de tudo a sua existência. Né? Ah, mas ele escolheu. Mas ele escolheu por quê? Se você só tem esse equipamento aqui para você trabalhar pro resto da vida, porque você não vai ter outro, você vai escolher o quê? Você só tem ele, né? E aí eu lembro de 2 exemplos, sabe, de projetos sociais com que eu já participei. Um que trabalhava com arte e educação e que eu olho para um dos garotos que hoje está fazendo sucesso no Brasil e fora do Brasil como rapper. E eu digo assim, caraca, olha como foi que esse menino entrou lá. Tinha todas as resistências em relação à música, porque não, essa música é de mulher. Não, porque esse negócio de oficina de moda, isso é coisa de mulher, né? E como isso foi sendo trabalhado nele, porque o contexto cultural de onde ele vinha dizia isso para ele. E hoje um garoto super estiloso, super reconhecido, que chega numa escola e a garotada fica de cara, do tipo, caraca, ele veio do subúrbio. E ele é assim, então também eu posso ser tão bom quanto ele no que eu quero fazer. Não precisa ser rapper também, você vai ser outra coisa, né? E aí, a questão da prisão, eu lembro uma vez de uma pessoa privada de liberdade que eu estava dando aula e eu passei um trabalho de literatura, o que para nós é uma coisa completamente comum, ler Machado de Assis. Pelo menos eu penso. E eu disse, eu quero que você escolha aqui um desses livros aqui, vocês vão escolher, cada um vai escolher um livro e vai ter de relacionar a sua história de vida. E essa pessoa escolheu um Machado, né? E aí ele pega o livro Dom Casmurro e ele lê pela primeira vez, ele nunca tinha lido, e para ele foi uma onda aquilo dali, né? E ele relatando, é o mais interessante, professora, olha só a onda. E essa Capitu traiu ou não traiu o Dom Casmurro? Eu fiquei em dúvida, professor. E eu disse, o que é a traição para você? Porque isso é uma categoria chave no mundo do crime. Trair. Professora, trair é isso, isso, isso. E você ver isso aqui na história? Não, aí eu fiquei em dúvida. Eu digo, tá vendo? Pode ser também motivo de dúvida a traição que você está considerando aí dos seus colegas, né? E aí, uma das coisas mais emocionantes foi ver aquela pessoa lendo pela primeira vez o Machado de Assis, né, o mestre da literatura brasileira, e relacionando a história de vida. Quantas traições eu tive na minha vida. Eu fui traída dentro da minha casa por não ter tido comida, por eu não ter tido um pai e uma mãe que foi assim. E eu fui atrás, e tudo era traição que eu recebia. Eu ia escolher o que na minha vida? Trair também todos os que me traíram.
E a forma disso era pelo crime. E assim, você escuta isso, eu fico profundamente emocionada. Porque eu sou uma educadora no estilo Paulo Freire. Eu não estou ali só para ficar repetindo teorias, né, e ensinando, ó, você vai fazer trabalho de campo assim, você vai, quando você for entrevistar, você faz isso. Não. Como eu trabalho em comunicação nos bastidores e também apresentando, eu digo para os jovens, eu não quero negócio de roteiro de perguntas. Eu quero que você chegue e você sinta a pessoa. Você tem que saber minimamente quem é, tem. Mas eu não quero você. Como você se chama? O que você faz na vida? Qual é a importância disso na sua vida? Não. Aquilo dali faz parte do métier? Faz. Mas não é para você estar com aquilo de uma forma normativa. Sim. Porque, de repente, a pessoa tem uma coisa tão bacana que não tinha lá no script e você perdeu porque você ficou preocupado com a normatividade da entrevista. Então, eu disse, olha, nós vamos nos permitir a sentir. Eu quero que você saiba quem é a pessoa, claro, mas perceba o comportamento dela. Aí tem uma das meninas que diz assim, professora, eu fiquei observando, é interessante que ele descreve, né? Eu observando. Sabe que eu percebi que essa pessoa era assim, assim, assim? Aí eu tive vontade de perguntar. E eu disse qual foi a resposta. Não era. Era totalmente diferente do que eu tinha pensado. Eu digo, tá vendo como é bom sentir, pulsar, se permitir. Aí, que é a história da vida enquanto fluxo. Se eu dou para ela as 3 perguntas que ela tem de fazer, ela vai só chegar, olhar para a pessoa, olha para a cinegrafista e diz, tá ok, aqui o ângulo, tá. Bora, 3, 2, 1, gravando. O que você... Peraí. O que você acha disso? Não sei. O que vai fluir naquele momento? Uma questão técnica meramente. Mas a vida enquanto fluxo precisa ser mais importante. A gente está quase encerrando. Passou muito rápido aqui, deu uma hora. Rápido. Muito rápido, mas uma coisa que me ficou muito pertinente aqui na cabeça foi o fato de você, Ábida Medeiros, ter falado que a gente nem sequer assim passou por uma vanguarda, por um modernismo, por um, enfim, por uma fase, enfim, desse tipo. E eu quero saber de você, assim, com esses lados da antropologia, dos seus estudos, comunicação, futebol, vida, você como pessoa que tem uma bagagem enorme, cultural, social, enfim, de tudo isso, o que é que você acha que falta pra gente chegar lá? Pra gente voltar a uma essência de sociedade, de pluralidade, de ser humano, enfim, de conexões mesmo. Bom, eu penso que a gente precisa voltar para nós mesmos e nós mesmas, né? Homens e mulheres, independente da classificação de gênero. Voltar em que sentido? Fazendo a perguntinha que os filósofos faziam lá antes de Cristo. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Para onde é que eu vou? Quando você começa a levar para a vida essas 3 tarefas, até o final da vida, você vai se construindo e se reconstruindo mediante os movimentos. Quando eu encontro você, eu me pergunto, quem eu sou na frente dele? Será que eu estou me montando demais para falar uma coisa tão bonita para ele ficar super encantado comigo? Ou eu estou escutando o que ele está me perguntando, a forma como ele está me olhando e os outros estão junto de mim e eu estou me permitindo ser eu, não para agradar o outro, mas porque faz parte dessa energia coletiva. Nós somos energia. Isso não é misticismo, não. A física quântica prova isso, né? Nós somos energia. Então, no momento em que você está aqui, o outro está me olhando, você está me perguntando, eu não posso ficar aqui pensando, não, eu não vou responder isso porque aí assim eu vou me comprometer. Não, isso aí não tem nada a ver. Não, ele não treinou isso daí comigo, então não sei o que é que eu vou responder. Mas quando você se permite a esse movimento de construir e se desconstruir, olhando para essas 3 perguntinhas todos os dias da sua vida, você consegue interagir, você consegue ressignificar e, o que é mais importante, revolucionar. Viver é um ato revolucionário. É isso que eu ia falar. A gente está falando de um processo que
não é uma semana, não é um mês, não é um ano, é a vida. A vida é o processo. Isso. Então o fluxo da próxima geração vai ter um pouco da consequência da minha. Então acho que a importância é isso, né? Eu acho que vem pra um lado muito bacana, porque a gente tá vivendo pelo outro muitas vezes. A vida é minha, mas é uma sociedade. Eu acho que a gente nunca pode perder essa coisa assim, até meio maternal que tem da sociedade, desse contato, assim, desse afeto que a gente deveria ter, né? Então a gente tá vivendo para que a próxima geração, para que meus filhos ou, enfim, filhos de outras pessoas, eles possam viver algo melhor, mas que eu também tenha lutado por isso e tenha feito algo por isso, que eles também façam algo por isso, pra gente poder aí ter uma longa e próspera geração e homo sapiens e evoluções e modernismo e muita coisa. E o que é interessante é sermos homo sapiens mesmo, porque eu tenho um colega lá no Rio que é antropólogo que diz assim, eu acho, Abda, que o problema é com o homo, não é com o sapiens. Porque o sapiens vem da ideia da sabedoria, né? Então, a sabedoria está aí. A gente tem recursos aí para acessar informações, tipos de conhecimento. Mas e o homo está fazendo o que com tudo isso? É melhor fazer uma guerra? Mas onde é que está a sabedoria, então? Né? Sim. Então, fazer valer a pena esse homo sapiens que chegou até agora e que pode muito mais revolucionar ainda as próximas gerações. E aí, sim, quem sabe, a gente desfazer o que o David Harvey diz, jamais fomos modernos. Não, um dia a gente se encontrou com esse homem moderno. Sim, a esperança, ela tá aí, a gente vai seguir com ela. E acho que é assim que vamos encerrando mais um programa. A gente deu aqui, até passou um minutinho aqui, 1 hora de programa. Mas queria muito agradecer, foi muito legal ter esse contato com a antropologia e com você, no pessoal. Ter um pouco dessa visão, que a gente tinha até conversado um pouco, que era muito abstrato na minha cabeça. Essa coisa da ciência que estuda as culturas e estuda essa coisa, a minha relação com o outro, como é que eu me relaciono em sociedade. Sim, isso é muito bacana, foi muito gostoso conversar sobre isso. Então eu agradeço muito a participação. A Casa de Vovó Dedé, ela tá muito feliz hoje, é um dia muito especial por ter você aqui hoje. Acho que a sua presença, a sua energia, a sua alta astral, como tínhamos conversado mesmo antemão de começar a entrevista, ela foi uma coisa muito prazerosa e especial pra gente hoje. Então queria muito agradecer, muito obrigado. Agora é João Lucas. Eu fico meio envergonhado, meu irmão tá aqui hoje. Mas quer que eu fale logo com você? Vai, fala. Eu quero muito agradecer a sua presença. Tá mais vermelho que ele. Mas eu não tô nervoso. Mas é porque agora no final você falou sobre 3 perguntinhas que com certeza vai mudar nossa forma de enxergar daqui pra frente. Como eu sempre, às vezes, falo aqui na rádio, no final das conversas, que é, depois da sua história, você contando as coisas... Não, meu. Muda a nossa forma de enxergar. Pode não mudar hoje, mas amanhã ou depois. Então, agradeço muito a sua presença e espero ver novamente aqui. Eu que agradeço. A Casa de Vovó Dedé é um coração, um oásis. Minha vez. Não me julgue. Meu irmão tá aqui hoje, gente. Ele tá no meu trabalho, mas enfim. Só gostaria de agradecer a sua presença. A gente está aqui encerrando a semana. Muito legal encerrar a semana assim com um papo tão genial. Eu fiquei assim a hora toda prestando atenção no papo de vocês, que tava incrível. Eu me senti assim um telespectador mesmo, que você estivesse ali assistindo e não aqui, mas muito legal assim conhecer você. Eu sou uma pessoa muito diversa, tantas coisas assim que você viveu e que você gosta. Meu Deus, uma antropólogo que gosta de futebol, e aí tem feminismo, aí tem gastronomia, arte, um monte de coisas. Meu Deus. Muita coisa. Acho que a vida, como a gente começou bastante, ela é bem plural mesmo. A gente nem falou que eu sou boa de garfo e de água também. Então, Ávila, muito obrigado, de verdade. A gente vai encerrando aqui mais um programa. Valeu. Só temos a agradecer. E é isso, gente. Vamos encerrando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, nesse dia 14 de abril de 2022. Muito obrigado, um beijão e até a próxima.